Graça e Pai, vocês estão no Candelabro AD e vamos ler sobre a Páscoa, quando Jesus manda os discípulos ir prepararem a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascual, desde o Antigo Testamento, a Páscoa era a libertação do povo que fora liberto da escravidão do Egito. Então eles mataram. A Páscoa quer dizer matar um cordeiro e comer pães asmos, ervas amargas, para se lembrarem do que Deus fez dessa libertação. Então Jesus está trazendo aqui, mas eu quero chamar a atenção para outras coisas. Se quem quiser saber a Páscoa do Antigo Testamento, você vai ler Êxodo capítulo 12, do 1 ao 28, ok? Mas vamos lá. Então ele manda ele preparar, né? Quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascual, que é Cordeiro de passagem, né? Jesus morreu. Aqui, lá no Antigo Testamento, tipificava Cristo. Então disseram os discípulos: onde quer que vamos fazer os preparativos para comer o que? A Páscoa. Vocês vão ver uma coisa interessante. Aí, vamos ler um pouquinho, né? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém? Aí veja bem, o traidor indicado. Ao cair da tarde, foi com os 12 quando estavam à mesa e comiam. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Que diz: o que come comigo. Mas eles também estavam o quê? Comendo. Tanto é que eles se entristeceram. Mas Jesus queria dar um detalhe, né? Então vamos descer. Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Isso aqui tem um detalhezinho que, porque eles não viram, né? Ou não notaram, ou se notaram ficaram calados, mas estavam perguntando, em dúvida. Isso aqui é uma coisa para se comentar depois. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que lhe fora nem haver nascido. É melhor que Judas nem tivesse nascido, tá vendo? Aí a ceia. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e lhe deu: tomar isto é o meu corpo. O cordeiro da Páscoa era um cordeiro assado e eles comiam na Páscoa. Tipificava Cristo. Cristo é o cordeiro pascual. Iria morrer uma única vez, que não vai ser mais preciso. Então aqui, pelo menos no meu pouco entendimento, Jesus pegou essa prática da ceia, que para os judeus eles têm que comemorar e têm que se lembrar, porque eles foram escravos, e essa prática, né? Mas para muitos cristãos não temos esse hábito judaico de matar um cordeiro, comer ervas amargas, porque nós não fomos escravos do Egito, né? Existe uma forma espiritual é, na qual nós fomos libertos espiritualmente, né? Mas nós não fomos escravos literalmente. Então os judeus têm certas práticas que nós não praticamos. Então, com a minha humilde interpretação, eu vejo que aqui Jesus está preparando a ceia, a Páscoa, e ele transforma a Páscoa em ceia, que agora será o pão e o vinho, que é justamente o que ele fez. Então, enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu
corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, está vendo? Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, se referindo a ele, né? Eu vejo aqui, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus, com eles. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, quer dizer, cantaram o hino, louvado. Então, o que eu queria chamar a atenção é como era a Páscoa no Antigo Testamento. Aqui também Jesus fez o rito de comer o cordeiro, mas é interessante que agora o corpo não é mais o do cordeiro, mas o corpo é o pão. E o vinho aqui, ó, né, representa o sangue dele. Não é isso? Então, assim, ao meu ver, Jesus transformou a Páscoa agora em ceia, né? Esse é um pensamento que eu acredito, não só eu que tenho esse pensamento, mas também a pessoa que não quiser seguir essa linha também de pensamento, eu também respeito. Mas é interessante, né? Então, assim, depois eu convido vocês a lerem Êxodo, ok? Vamos dar uma... Era para vocês lerem, mas eu vou ver Êxodo 12. Vamos lá, eu vou ler logo, que eu gosto de mostrar logo. Êxodo 12. Capítulo 12, que é para a gente ter uma noção. Êxodo 12, cadê? Estou aqui em Gênesis, folheando, gente. Chegamos aqui. Tem resistência? Então vamos lá. Instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, ó, e aqui já traz a união, né? A família pequena, você vai chamar o vizinho, né? Então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, o número de pessoas, né? Porque nem sempre que fala alma está falando de a parte imaterial, né? Como Adão foi feito alma vivente, não está falando de alma, está falando alma mais no sentido de ser humano. Mas tem vezes que a Bíblia fala alma mesmo. Então, conforme o que cada um puder comer, por aí calculeis, tudo organizado as coisas de Deus, né? Por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. Vou ler rápido para o vídeo não ficar muito demorado, né? É só para vocês terem noção. O cordeiro será sem defeito, olha aí, ó, sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, tanto faz. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ao cair da tarde. Interessante, né? Tomarão do sangue. Cuidado, eles pegarão esse sangue, não é que eles vão beber, né? Eles tomarão e o porão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta, nas casas em que comer, né? Que vai passar o anjo, né? Instruidor. Naquela noite comerão a carne assada, como eu disse, ó, vos disse lá no Novo Testamento. Aqui estamos no Antigo. Com pães asmos e ervas amargas a comerão, porque eles foram escravos, né? Para não esquecerem. Não comereis do animal nada cru, olha aí, ó, nem cozido em água, porém assado, tem que ser assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Lembram que caía o maná do céu
e muitos queriam juntar, com medo, eu acho, de passar fome, eu juntava, mas tinha dito que não ia prestar e se estragavam. Então é fazer o que Deus manda. Não deixarei até pela manhã, e que porém, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos e sandália nos pés, olha, iam sair apressado. Cajado na mão, comê-los-eis à pressa. É Páscoa do Senhor. Fazer esse ritual aqui de comer o animal assado. Então é isso para vocês terem a noção, né? Veja bem, a libertação. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Ó, interessante. Os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não tem aquela passagem, eu sou o que sou, né? Na verdade, eu serei o que serei. Ou, assim, eu serei o que eu quiser ser. Deus é o soberano, Ele é o que Ele quiser ser, né? Se apresentar de várias formas. Então, eu serei o que eu quero ser, o que eu quiser ser. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, tá vendo? Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, tá vendo? Ó, a proteção daquele sangue simbolizando, né? Não é o sangue de Jesus, mas costumo dizer que lembrava que as coisas do Antigo Testamento são sombra do que vai se realizar no Novo, né? Então, tipificava, assim, eu acredito no sangue de Jesus, não é que seja, só mostrando, e houve o livramento, né? A diferença é que tinha que matar sempre os cordeiros para a festa do pecado e outras coisas a mais, mas Jesus morreu uma única vez, não é maravilhoso? Não vai precisar mais fazer esse rito. Agora eles aqui farão, os judeus, como uma lembrança, ok? Eu ferirei a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, olha aí, memorial, lembrança. E o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossa geração, o celebrareis por estatuto perpétuo, né? Para sempre, de pai para filho, e vai ter que estar realizando e se lembrando. Mas não para nós, né? Ocidentais, né? Então vamos lá. 7 dias o comereis pães asmo, sem fermento, né? Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, que fermento em quase todas as passagens representa o pecado, né? Assim, a impureza. Pode ter alguma pequena exceção em que o fermento não seja, mas geralmente é. As vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada. É uma coisa muito rigorosa. Cumprir, né? Hoje estamos na graça, né? Não quer dizer que Deus não vá cobrar. A graça não é de graça porque Jesus morreu, né? Ele nos deu esse favor imerecido, ele nos deu essa oportunidade. Então aproveitemos essa oportunidade. Essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros. Santa Assembleia também ao 7º dia, estão acompanhando aí, ó. Tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, exceto o que diz respeito ao comer. Comer, se alimentar, se alimentar poderia, isso poderia fazer. Tem que parar para buscar o Senhor. Guardai, pois, a festa dos pães asmo, porque nesse mesmo dia, ó, tirei vossas hostes da terra do Egito. Nós, brasileiros, estávamos escravizados aqui. Os ingleses estavam aqui? Não. Portanto, guardareis este dia, as vossas gerações, por estatuto perpétuo para eles. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmo, até a tarde do dia 21 deste mesmo mês. Está acabando, mas está sendo uma bênção, né? Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações.
comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Fazer aquele rito, né? E queimar o cordeiro assado. Tomai um novilho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, senão ia morrer. A obediência ao Senhor. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando virem. Olha aí, ó. Me lembrou de H, né, que colocou aquela fita de escarlate, né, a obediência. O sangue na verga da porta, em ambas das obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, de pai para filho, para sempre, tá vendo? Era uma vez dentro, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, tá vendo? Como tem dito, observar este rito, o ritual. Quando vossos filhos vos perguntarem, é o testemunho, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Aleluia, amém. Que passou por cima da casa dos filhos de Israel ao livramento. No Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Glorificado seja Deus. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenou a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém? Encerrei aqui. Isso para que vocês se lembrem da Páscoa e saibam diferenciar, né? Jesus também pegou o cordeiro, assou, mas interessante que ele pega agora o pão e diz que ele é o corpo e o sangue. Então devemos participar dos dois, né? O pão e o vinho. O Senhor nos abençoe. Peço a você o seu like, peço a você que não é inscrito, se inscreva. Se inscrever, acione o sininho e aperte ele até ele ficar escuro para que você receba novos vídeos. Até mais. Valeu, que o Senhor nos abençoe.